boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você conosco todas as tardes. Hoje nós vamos te ajudar a cuidar melhor da sua saúde. Davi Porto está de volta. Você se lembra que na última participação dele, inclusive, você pode assistir a última participação dele no nosso canal no YouTube, e nós falávamos da importância da quiropraxia para ajudar demais e muitas vezes trazer a cura para problemas de coluna, porque a cura significa a constância, mudanças de hábito e a prevenção. Então nós vamos falar sobre isso, e Davi trouxe para a gente a Hariane, que está fazendo o tratamento, mas agora preventivo. Você vai entender por que o tratamento pode sim dar certo. E olha, é muito importante que você cuide da saúde da sua coluna, porque é a maior causa de afastamentos no trabalho no nosso país. Para você ter uma ideia, no ano passado, dentre as 3 milhões e 500 mil, os 3 milhões e 500 mil afastamentos do trabalho, 205.100 são ocasionados por conta de problemas na coluna. Ou seja, 205.100 pessoas em 2024 ficaram fora do trabalho por conta dessas dores na coluna. Então é muito importante que você comece a cuidar melhor de você e atente mais para a sua coluna para que você não tenha tantos problemas. Então fique aqui com a gente para você entender um pouco mais da importância da quiropraxia neste processo. Coronel Humberto está aqui ao meu lado também, e eu quero que você preste atenção na nossa conversa com ele. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Por quê? Porque neste mês de outubro houve uma mudança muito importante no que diz respeito ao socorro quando uma pessoa engasga, sendo ela criança ou um adulto ou um adolescente. Existe uma associação americana chamada American Heart Association, e eles determinam todo o passo a passo para você, na sua casa mesmo, sem experiência nenhuma, saber como fazer para praticar esses primeiros socorros, essas primeiras manobras. O Corpo de Bombeiros, eles têm um treinamento específico para isso. E o coronel falou para mim que é importante que nós falemos dessas mudanças. Por quê? Porque se você não souber fazer direito, você não salva uma vida, você pode inclusive causar problemas ainda maiores. E essas mudanças são muito benéficas, principalmente para você que tem crianças pequenas. E a gente sabe que o engasgo é muito comum. Inclusive é a 4ª causa de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então você fica aqui com a gente que já o coronel vai passar todas essas orientações fresquinhas para a gente, para que você também aprenda a saber como agir da maneira correta, já certificada mundialmente, para salvar uma vida. E Rose está aqui ao meu lado, você já viu a imagem da Rose antes daqui, quando eu falava. A Rose vai ensinar a fazer pão de mel. Só que não é só o pão de mel, existem várias maneiras de você fazer essa apresentação, que está aí na tela para você. E essa apresentação que a Rose mostrou, você pode fazer para todos os tipos de festas. Então é o pão de mel temático mesmo. Você pode fazer para festas de final de ano, para festas de aniversário. E claro, ela trouxe a especialidade dela, que são as carolinas, e mais umas delícias para os nossos convidados e também para a nossa equipe. Então fica aqui, você vai aprender a fazer esse pão de mel todo temático para você faturar tanto no final de ano, como nas festas também de aniversário, de casamento. Porque quem não gosta de um pão de mel? Você gosta de doce, coronel? Nossa, mel, ó, Carolina. Quem não gosta, né, coronel? Carolina é sensacional. Melhor Carolina é a da Rose, especialidade da Rose. O programa tá... Ela falou assim, Keila, vamos fazer o pão de mel, mas eu não posso deixar de levar as Carolinas. Meu Deus do céu, olha só, hein? Coronel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. É muito importante que nós falemos dessas mudanças que aconteceram, como eu falei para você, porque essas mudanças, elas diferem muito quando nós falamos nos primeiros socorros. Para você mesmo, que às vezes você acha que por você ser leigo, você não consegue fazer as primeiras manobras, principalmente de desengasgo, porque é algo importante, como eu te falei, a 4ª causa de morte de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, é algo muito comum, acontece rotineiramente e muitas vezes nós não sabemos como agir. Claro que você deve ligar para o Corpo de Bombeiros, pedir socorro, mas enquanto eles não chegam, tem algumas coisas que você pode fazer. E essas mudanças que aconteceram nesse mês, o coronel falava para mim que são mudanças pequenas, mas muito importantes, né, coronel? Sim, são muito importantes, que elas aumentam a eficácia e eles evitam o agravamento, inclusive. Agradecer a você por o programa dar um espaço para isso, um espaço de educação pública tão importante, difícil de conseguir, e o seu programa está levando isso para a população. Você está salvando vidas
pela televisão. Mostra, né, coronel? Porque o bombeiro e o SAMU geralmente não está no local quando acontece a obstrução. São a família, os amigos que estão no local de trabalho, em casa, numa festa, uma festinha, buffet infantil, como eu já presenciei com parentes que foram salvos, graças a Deus, né? E daí você liga, o bombeiro, o SAMU vai levar 15 minutos, 20, né? Então, e aí pode ter piorado, ter uma parada respiratória, cardíaca, ter que partir para uma manobra de reanimação. Então, quem está no começo é importantíssimo que tome essa atitude, fazer as manobras. E a Associação Americana de Cardiologia fez fluxogramas fáceis, algoritmos fáceis de serem seguidos e que estão sendo absorvidos nos próximos meses pelos protocolos, que são as normas dos SAMUs do Brasil todo e dos corpos de bombeiros. Rio de Janeiro já soltou um vídeo, São Paulo vai estar elaborando reunião para adotar, porque existe evidência científica, eles testam em manequins anatômicos. São feitos vários testes até que se chegue à melhor maneira de fazer uma mudança mais efetiva para que seja melhor o atendimento. Exatamente. Eles pegam um boneco anatômico com vias aéreas, que eles usam até para fazer intubação, treinar médicos em intubação. Então você coloca uma obstrução, um objeto, um alimento na garganta e testa, por exemplo, o tapa nas costas com a vítima em pé. Pode afundar mais, fragmentar, entrar na traqueia. Que é o que até quero que você já mostre. Isso. Porque o procedimento é um pouco diferente quando nós falamos de crianças. Exatamente. E de adultos, né? Sim, nós temos bebê, criança e adulto. O bebê até 1 ano, de 1 ano a 10 é tratado como criança e a partir de 10 anos é tratado como adulto. Gente do céu, parece uma criança Nossa, mesmo. parece. Esses bebês reborns é incrível. E esse, como ele é pesado, tem o peso de um bebê, ele acaba sendo melhor, muito bom para treinar, muito bom. Agora, o que a gente sabe que se fala, falando primeiro das crianças, é você pegar e só bater nas costas. A maioria dos resgates acontece com isso e você tem sucesso na saída do objeto, do lego, do pedacinho de osso, do alimento, acaba saindo. Mas a manobra completa, que vinha sendo feita até agora, além... Bom, coloca-se no braço, né, no antebraço. Isso que era até agora o normal antes da mudança, né? Até agora, os 5 tapas nas costas, na parte superior das costas. Os tapas dorsais, 4, 5. E eu pego a criança assim, ponho a cabecinha dela para baixo e tudo, porque a ideia é tirar da garganta aquilo que ela engoliu. Ó, eu vou falar até um pouquinho como eu sou engenheiro civil. Aqui você está fazendo, usando lei da gravidade e um vetor de força. Então, o vetor de força nessa direção e a lei da gravidade vai auxiliar com que o objeto que não foi torneado e rosqueado, ele parou onde afunilou, ele saia fácil. Aí você vira o bebê. Qual que era a manobra até agora? O que mudou? 5 compressões com 2 dedinhos em cima aqui na linha dos mamilos, no osso externo. Depois dos 5 tapas nas costas, eu viro. Isso. Se ainda tiver... Se não sair o objeto que foi engolido, eu viro a criança, porque se sair, tudo bem, eu parava ali. Sim, a manobra mas se não sai, eu faço 5 e virava para frente. Virava e faria 5 compressões externais, ou seja, na linha dos mamilos. Certo. A maioria das pessoas engasgava bebê só com tapas nas costas, mas não é a manobra completa. A mais eficaz, quando não sai no começo, é continuar dessa forma. Agora vem uma mudança, como está no braço da mãe ou do pai, suspenso com essa mobilidade, que os dedos podem não ser eficazes e colocar a região hipotenar para fazer as compressões externais com a região hipotenar. E realmente dá uma pressão pegando maior parte do tórax, maior parte dos pulmões. A área de abrangência ficou maior com essa região hipotenar. Inclusive, estão demonstrando dessa forma nas imagens. Essa parte mesmo da mão. Isso, chamam de calcanhar da mão popularmente, mas região hipotenar. Fecha-se os dedos até para não pegar a cabeça da criança e é feito assim, ó, na linha dos mamilos. Quando eu faço isso, está pressionando todo o tórax, aumenta uma pressão interna e olha o exemplo legal que o médico deu para a gente. Quando você chacoalha a garrafa de champanhe, a rolha sai. Você aumenta a pressão interna. Aqui, quando você faz isso, você aumenta a pressão interna. Então, o ar do pulmão, ele vai empurrar o que está no caminho, na garganta, entre a faringe e a laringe. O próprio ar vai empurrar. Exatamente. Na próxima vez que você virar, muitas vezes antes de bater já está caindo no chão. A gente não enfia o dedo na boca do bebê e faz busca cega lá, porque você pode enfiar mais para dentro. Então isso é sempre ensinado no Corpo Bombeiro SAMU, tomar cuidado com busca cega, né? Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, vou segurar firme junto, na criança. Isso. E vou 5 tapas de expulsão. No rumo dorsal, do ombro, certo? Isso, na parte mais alta das costas, 5, região torácica. 1, 2, 3, 4, 5. Viramos não saiu, outro braço, eu viro. Apoiando a cabecinha, isso. E agora com a região hipotenar, o calcanhar da mão, tá, Põe pessoal? A cabecinha mais para baixo também. E sempre inclinado aqui 30, 45 graus. 2, 3, 4, Só que eu tenho que tomar cuidado para não bater no rosto da criança, igual você falou, por isso que a gente dobra a mão aqui, ó, e eu que tenho a mão grande, ó, mas deu certinho.
Importantíssimo. E realmente a gente sente que é melhor, porque você aperta, você afunda todo o tórax. E dá a impressão de que quando você faz dedinhos. assim com o dedo, parece que você está machucando um lugar específico, que você não vai saber direito aonde bater. Sim. E eu via nas aulas, a gente há 20 e poucos anos dando aula, né, nas faculdades e no Corpo de Bombeiros, que as pessoas se incomodavam um pouco com os dois dedos. Nossa, é estranho os dois dedos. Que dá a impressão de que vai machucar a criança. Dá, e também entorta o dedo, ou fica fazendo assim no afunda. Então melhorou muito. Acho que a Associação Americana de Cardiologia e a Liga Internacional acertaram em cheio. E daí, essa mudança. Coronel, quando eu fizer isso, a cabecinha vai estar assim. Vai estar inclinada. Então, via de regra, já vai soltar o que está travado. Exatamente. Se não soltar, eu repito quantas vezes forem necessárias. Vai repetindo o ciclo. Até chegar ajuda, né? Enquanto está chamando socorro. E a notícia boa, tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar tem, por telefone, orientado pai e mãe. Põe no seu antebraço, boquinha para baixo, inclina. Olha, 5 tapas nas costas. Agora vira, 5 compressões no peito. Tem muitos vídeos mostrando isso em tempo real, pelo telefone, e salvamento acontecendo. Agora, Coronel, eu tenho uma dúvida, porque normalmente quando é recém-nascido, é mais o leite líquido, porque eles ainda não estão comendo nada, né? Mas nós também aplicamos essa manobra. O próprio leite pode fazer isso? Sim, nós aplicamos essa manobra. Por quê? Uma outra manobra que fazem, ela tem contraindicação dos médicos. Qual é? Seria fazer sucção, pode ser perigoso. Tem nervo vago, estímulo vagal. Algo como quando se afoga? Que eles fazem? Sim, de puxar o leite e cuspir. Quando tem afogamento, que faz daquele tipo de sucção? Exatamente. E viu-se que o líquido pastoso sai nessa manobra também. É isso que eu ia dizer. Então posso, se for só líquido, a mesma coisa. Vai sair do mesmo jeito. Exatamente, a lei da gravidade está ajudando. Então, certo. assim, evitem sucção, tá? Que os médicos que pesquisam esse assunto já colocaram. Pode aumentar, assim, dar um estímulo de inconsciência, de parada respiratória, porque tem alguma influência no nervo vago, no estímulo vagal. Então, a sucção prolongada não é boa. Você vai fazer as 5 manobras primeiro, com a criança com a boquinha dela, o corpo para baixo. Isso. E depois, se você vê que não desengasgou, depois das 5, você vai virar. Isso. E daí você vai fazer da mesma forma, não com os dedos, mas com o punho, tá? Isso, é o punho. Legal. Cuidado para não bater no rosto da criança. Isso. 5 vezes até sair. Virou, mais 5 e vai fazendo, pessoal. E não se esqueça de chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros nesse período. Sim, certo. Até porque ela pode voltar toda normalzinha, mas pode voltar fraca, com dificuldade respiratória, pode ainda ter um fragmento lá. Vale a pena levar ao socorro médico para fazer uma avaliação na criança. Por isso que o nome já é Primeiros Socorros. Para você só dar um start enquanto o profissional não chega. Exatamente. Né? Adulto é diferente. Olha, agora o adulto vem uma mudança boa. Adulto dá trabalho. E bem interessante. Por quê? E tem uma ressalva, tem um cuidado bacana aqui para a gente mostrar que poderia complicar. A manobra do professor Henry Heimlich, que é um professor americano de ciência austríaca. Que é a famosa manobra de Heimlich. É, o abraço da vida, a manobra de Heimlich, isso. Então, essa manobra, ela continua, só que ela foi complementada com os tapas nas costas. E é interessante que nas palestras e nas aulas, ao longo dessas décadas, as pessoas, puxa, Humberto, mas eu salvei meu pai com tapas nas costas, mas eu salvei meu filho. Puxa, eles conseguem tirar. Mas aí, os testes mostram o seguinte. Se você pega uma massa de empada, que ela fragmenta, e você entende bastante da alimentação, dos tratos pelo programa que você faz, e você está com a vítima em pé, bem em pé, você dá os tapas, pode fragmentar, descer mais, que é na região da glote, tampar ali realmente a respiração. Porque você está em pé. Está em pé. Então, certo. A Associação Americana de Cardiologia e os vídeos que estão saindo estão muito inteligentes. Eles estão colocando a melhor manobra. A vítima fica inclinada, você inclina a vítima para frente, tá? Faz os 5 tapas na região dorsal alta, aqui na região torácica. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E daí você faz 5 manobras de Heimlich, vamos chamar compressões abdominais. Então, acima da cicatriz umbilical, punho fechado, mão aberta. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também vai o exemplo, pessoal. Quando você faz isso, Keila, aumenta a pressão interna, então tem um fluxo de ar pela garganta empurrando o corpo estranho. O corpo estranho também não foi ali rosqueado, ele parou onde afunilou. Está solto. Eu já me engasguei. Aliás, eu posso falar uma coisa aqui que antes eu tinha vergonha de falar. Hoje eu vou admitir. Eu já engasguei e eu fiz algo errado. Não façam o que eu fiz. Eu estava com vergonha de mostrar para os alunos que eu engasguei, almoçando com eles. Fui para o banheiro sozinho, quando eu era capitão, há uns 15 anos atrás. E eu fiz em mim mesmo a manobra e deu certo. Pessoal, não façam o que eu fiz.
de ir sozinho, porque se eu fico inconsciente, tem uma parada, até chegar alguém no banheiro eu estava morto. Na verdade, você deu sorte. Eu não contava isso que eu tinha vergonha. Hoje, com aquele, eu fico à vontade, ponto. Não faço o que eu fiz, né? Então não faço, não se isola, peça ajuda, faz um sinal na garganta, internacional de que está engasgado, né? Faz sinal nas costas, faz sinal aqui assim, que a pessoa vai entender e já fica na posição. Ensina a família para que a família e os amigos possam fazer em você. Não só você saber fazer neles, eles têm que saber fazer em você. Mas olha, eu tenho uma dúvida, vou até pegar para te mostrar. Isso. Porque eu já vi, por exemplo, pessoas se engasgando. Sim. Daí o que a gente faz? A pessoa pode estar sentada lá, tô imaginando a pessoa sentada no restaurante. Eu já vi chegarem só fazer assim na pessoa e já bater. Isso. Sem pedir para a pessoa levantar. Não é o correto. Não é, mas se a pessoa, não é o que está no algoritmo, o que as figuras demonstram, mas se a pessoa está sentada e já está sem forças para levantar... Daí eu posso abaixar um pouco essa pessoa, pedir ajuda, abaixar. Sim. Daí a mesma coisa, 5 vezes com força no meio das costas. Exatamente, porque essa posição das pernas não vai influenciar no que você está fazendo aqui no tórax, tá? E essa pessoa pode estar já em pânico e ter aquela tremedeira e até paralisia nas pernas, pelo medo. Porque dependendo daquilo que você engasga, pode estar machucando. Estou pensando, por exemplo, na espinha de peixe, que é algo que além de fazer você perder, pode te machucar. Sim, qual que é a orientação para o semi-engasgo, quando não tem obstrução total? Aquela casquinha de pipoca, chata que fica na garganta, ou mesmo uma espinha de peixe, é que você tussa. Você pode tomar água, para você desce, pode fazer um gargarejo, como eu já tirei dessa forma, mas tossir, você abaixar, usar a lei da gravidade e usar a vibração de todo esse conjunto, corda vocal, musculatura da garganta. Até tentar sair sozinho. Daí. É uma vibração usando a direção de queda. Agora, se for algo que eu já vi que obstruiu, que eu percebo num restaurante ou numa festa, como você disse, são 5 ainda, de acordo com essa mudança? 5 tapas nas costas e 5 compressões abdominais. Agora, como é que eu viro uma pessoa que está sentada depois? Eu agacho e faço aquela parte, porque a parte da barriga agora é nova, não é essa que você falou que é nova? A parte da barriga, não, é a manobra de Heimlich. Quem trouxe são os tapas nas costas. Certo. Eles estão complementando a manobra de Heimlich, que era o abraço da vida que já tinha. Ela sentada, você não conseguiu levantar, se tiver alguém para te ajudar a levantar a vítima, a gente faz. Ela está semi-consciente ou consciente. Se estiver totalmente inconsciente, tem que deitá-la no chão. Aí não dá para fazer nada sentado. Você está totalmente inconsciente, você deita ela no chão. E aí você tem que fazer compressão torácica como se fosse massagem cardíaca. E é exatamente essa. E o pessoal pergunta nos cursos, professor, mas eu não quero eu vou massagear o coração? Aqui, a mesma manobra de compressão torácica, ela faz compressão da caixa torácica, a expulsão de ar e é uma movimentação do objeto. Mas não é no mesmo local, então? Da massagem cardíaca? Exatamente na parte mais alta do peito. Então é aqui mesmo? Aí mesmo com as duas mãos. Com as duas mãos? Cruza os dedos, Keila, cruza os dedos. Cruza os dedos, perfeito. Com as duas mãos eu vou fazer... afundando, vamos lá. Afundando rapidinho, assim, 5 vezes. E tá vendo que é duro, como o manequim é como ser humano. Mas o corpo é como ser humano? Ele é projetado por médico e engenheiro. Nossa, mas a gente é assim, duro desse jeito? Sim, nós somos, ó. Se apertar, ó. Ele vai ceder no peito, porque as costelas funcionam como molas e cedem. Então eu tenho que ter força para fazer. Peraí, então vamos... mas no chão é mais fácil, porque você usa o corpo e você usa o peso do tórax e da cabeça. Agora, tá afundando bem. Tá afundando bem, Keila. Tá indo bem. Daí, e se não der certo nas 5 vezes? Eu começo de novo por trás? Agora que você vai direto. Você vai fazendo várias enquanto vem um socorro e checa a cada 2 minutos se voltou a respirar ou não. O alimento que está lá, ele pode não sair, mas pode rotacionar. E aí começa a passar ar e a vítima pode voltar a respirar. Gente, que desespero, hein, coronel? Sim. Quando a vítima volta, é importante. Ela volta a respirar. Soltou o alimento, deixar a vítima na posição de recuperação. Decúbito lateral, de lado. Tá? Sendo que se for gestante, sempre do lado esquerdo, para não pressionar a veia cava inferior. E estamos falando de quem já perdeu a consciência. Isso. Então, antes da gente encerrar, se a pessoa não perdeu a consciência, está sentada, passou mal, levanta. Nas costas. Isso. Primeiro, bata nas costas. Vamos lá. Isso. 4, 5. Perfeito. E agora eu vou pegar aqui e vou com a mão assim? Uma mão bem fechada e uma bem aberta. Tá. E uma abraça a outra. Essa abraça essa por fora. Agora para dentro e para cima, forte. Isso, força. 5. Se não der certo, eu faço de novo atrás e na frente. Vai revezando as duas. Tá? Essa é a diferença para você entender da manobra de Heimlich, que agora você vai ter esse complemento que é para facilitar, para que você tenha, com os 5 tapas nas costas, a possibilidade, que é o que foi falado nessa nova diretriz. Aumenta a eficácia e pode ser que só com os tapas nas costas já resolva. Isso. Então é uma maneira... Sempre inclinada aqui, lá, por favor. A vítima não dê tapa nas costas porque ela é totalmente ereta. Ela inclina para a lei da gravidade ajudar na saída do alimento. Certo.
Posso proceder da mesma forma com o idoso? Sim. Uma pessoa convalescente. Isso não vai machucar uma pessoa que tem um problema de saúde, uma pessoa que está engasgada, mas use uma cadeira de rodas ou esteja doente. Isso não vai atrapalhar. É muito difícil machucar, só que nesse momento a prioridade é a vida dela. Tá. Que não tenha parada respiratória e parada cardíaca. Certo. O importante aqui também é dizer que essa manobra antiga, agora, ela foi muito eficaz, tem sido muito eficaz. Um colega salvou o bebê com a manobra antiga em março agora, ganhou medalha no SAMU, foram 2 bebês ao longo de um mês, né? Então, são boas manobras. E o que vem sendo trazido agora, essa modificação, ela só aumenta a eficácia. É para ficar ainda melhor e facilitar. Ainda melhor. E facilitar para a gente, porque se você for pensar bem, a gente não tem esse hábito de fazer esse tipo de procedimento. Então, esse desconhecimento pode fazer com que a gente perca a oportunidade de salvar uma vida. Lá no Instagram do Coronel tem mais informações para você, que é Humberto César Leão. Isso. Mas nós vamos deixar também no nosso canal no YouTube a nossa conversa com o Coronel, porque daí você tem todas as informações do passo a passo e é muito importante que você treine na sua casa. Você tem uma criança pequena? Não, lógico que você não vai dar tapa nas costas da criança desnecessariamente, mas até pelo peso da criança, para que você não tenha medo de fazer esse procedimento, não vai machucar a criança e também não vai machucar o adulto. A despeito do problema que a criança tenha, se ela estiver convalescente ou doentinha, como o Coronel ensinou pra gente, vai salvar uma vida. Então é importante que você saiba fazê-lo e, claro, sempre se lembrando, acontecer um problema como esse, você vai chamar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU e enquanto eles vão chegando, você vai fazendo esses primeiros socorros para que a criança possa estar melhor e já se recuperando quando eles chegarem. Perfeito. Coronel, obrigada, querido. Você deu uma aula. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Maravilha, uma alegria Venha estar sempre. aqui. Conte comigo. Coronel, o Coronel já está na reserva, mas o bombeiro não sai dele, não tem jeito. Vou dar uma paradinha rapidinha para nós arrumarmos aqui toda a marca da quiropraxia e você vai saber por que é importante você se cuidar e buscar o atendimento adequado com profissionais capacitados para você ter melhor qualidade de vida quando tem problemas na coluna. Já já a gente volta. Maravilha. Você anda cuidando bem da sua coluna? Olha, vou falar uma coisa pra você. Como as pessoas reclamam de problemas na coluna. Falei pra você no início do programa, você pegou o bonde andando aqui, já vou repetir só pra você ter uma noção do que está acontecendo. Levantamento do governo federal, Ministério da Saúde. 3,5 milhões de afastamentos em 2024. 205.100, a maior de todas as causas é o problema na coluna. A dor na coluna imobiliza a gente. E a falta de tratamento adequado pode fazer com que você tenha mais problemas. Davi está aqui de volta, ele é quiropraxista, inclusive ele é presidente da Associação de Quiropraxia no país, que é uma coisa muito importante você buscar atendimento com profissionais capacitados. A quiropraxia, se feita de maneira inadequada, pode te causar problemas maiores, porque é o conhecimento que vai trazer a eficácia do tratamento, né, Davi? Isso é importante que a gente fale. A Hariane está aqui com a gente hoje, que é paciente do Davi, lá no Mais Coluna, e eu acho tão importante quando nós falamos dessa possibilidade de termos uma vida mais saudável. Sim. E podermos não aprender a conviver com a dor, mas entender aquilo que nós fazemos de errado, né, Davi? Mudar os hábitos e procurar esse atendimento adequado, né? Obrigada, meu amigo, de nada, você tá aqui de volta. É uma alegria enorme estar aqui de volta. Mas realmente, quando a gente fala em coluna vertebral, a gente não pode pensar como só um tratamento, né? E sim como um treinamento. Da mesma forma como a gente treina músculo, a gente tem que treinar coluna. E é a vida inteira. E o grande desafio é que quando a gente nasce, a gente não tem um manual de instruções. Então a gente não sabe usar o corpo da forma certa e o ambiente cada vez mais está agredindo mais o corpo, está sobrecarregando mais o corpo. Muito tempo sentado, muito tempo abaixado olhando no celular, a gente nem percebe o tempo que fica fazendo esse tipo de, ou melhor, sem fazer movimento nenhum, só dessa maneira, ou no trânsito muitas vezes. Sim. Na cidade grande causa isso também, né, Davi? Exatamente. Quer dizer, são vários fatores do nosso dia a dia que vai fazendo com que a gente tenha problema, né? Sim, é a todo instante, né? Então, a hora que eu estou sentado, seja trabalhando, seja dirigindo, se eu estou caminhando, se eu estou dormindo, né? A gente acha que a coluna ela faz repouso, né? Mas ela é uma das únicas estruturas do corpo humano que ela não faz repouso nenhum, nada. Então, se você está, por exemplo, deitada, seja de lado, seja de barriga para cima, para baixo, você tem músculo ativado te segurando. Porque se não existisse a ação do músculo, você desmontava. Então, é uma estrutura que segura a gente e está o tempo todo trabalhando para a gente.
Olha, a Hariane está aqui com a gente e eu vendo a história da Hariane. Quantos anos você tem, Hari? 34. E a Hariane falou que não, de repente, começou a sentir uma dorzinha, né? Eu sentia muitas dores nas costas, nas pernas, principalmente nessa área aqui atrás. E, tipo, eu sou modelo e eu Então, tenho que... Talvez de ficar caminhando muito, andando muito. Às vezes eu tenho que estar com a coluna reta e eu não consigo, porque é muita dor. Eu sempre fico assim. Esse tipo de postura, da gente dar uma relaxada, eu também tenho esse hábito de fazer isso. Essa Porque é uma coisa meio, né, Hariane? Você tá sentado, você se larga toda, né? Sim, e dói muito mesmo. Tem dias que eu nem consigo dormir direito porque sinto muita dor. Sentia muita dor e eu não sabia o que eu poderia fazer para melhorar. E também não acreditava muito nesse negócio de quiropraxia, né? Não, aí uma amiga me indicou e aí eu comecei a fazer tem um ano. E... Você não acreditava muito, né, Hariane? Porque a gente... Não. Mas você sabe, Davi, que muitas vezes a gente tem medo. Total. Não é, Hariane? Porque houve tanta coisa também que você fala, vou fazer alguma coisa errada, já tô com dor, vai que eu fico pior. Não é, Hariane? A gente na dúvida, eu não vou nem isso, tentar. Verdade. Não é? Sim. Me conta como é que você começou a fazer esse tratamento nela e qual é a base do tratamento? Porque eu sei que quando chega no consultório, você faz uma anamnese mesmo. Exatamente. Analisa tudo que pode ser feito para ela. É. No caso da Hariane específica, que é a nossa personagem, como é que foi feita essa identificação do problema para você começar a fazer o tratamento? No caso dela, como de muitos outros pacientes, eles vêm para fazer uma avaliação porque tem uma queixa, né? Então, geralmente, uma queixa de dor, de desconforto. E nessa hora, quando tem essa queixa, a gente vai fazer uma avaliação para entender quais são as causas do problema. Porque se a gente pensa simplesmente na dor, né, e tentar tratar só a dor, muitas vezes a gente vai cuidar como se fosse a ponta de um iceberg. A gente vai enxugar gelo, né? A gente vai tentar tratar um problema. É como se tomasse analgésico, Exato. Né? Vai passar a dor daquele momento, mas ela vai voltar a fazer a mesma coisa, consequentemente ela vai sentir de novo a mesma dor. Remediando, né? O remédio nessas horas também remedia. E aí, nesse processo, a gente faz a avaliação e entende quais são os fatores que levam a esse tipo de problema. Tá. Que podem ser desde fatores posturais, faltas de exercício, né, problemas de mau jeito que vão acontecendo, hábitos que você acaba adotando que você não tem nem ideia, que é uma coisa assim que passa silenciosamente na tua vida e que você adota e acaba se machucando. E a coluna, ela é muito inteligente, mas ela é muito sacana. Ela é inteligente porque ela se adapta e ela é sacana porque ela não te avisa. Então, você vai acumulando. Então, eu sempre falo, o alívio da dor não é alívio do sintoma, não é alívio do problema. Então, no caso dela, tem dois fatores da Hariane, né? Ela anda muito, porque ela é modelo, então, obviamente, ela tem que ter a postura para desfilar, certo? Exato. Mas, consequentemente, quando ela para, ela realmente relaxa. Isso. Quer dizer, ela solta muito. Então, não é nem um descompensado, mas essa diferença uma coisa da outra muito forte, eu ando muito ereto porque eu preciso desfilar e eu me jogo quando eu vou descansar, isso é que pode dar uma... São dois tipos de padrão de postura. Você tem o padrão de postura em movimento e você tem um padrão de postura estático, parado. Em qualquer profissão, a gente tem padrões de postura, então cada profissão tem o seu jeitinho de machucar a coluna. No caso de modelo, seja de fotografia, onde você fica muito em parada, dependendo da roupa, você tem que prevalecer em determinadas regiões, jogando muito o ombro para frente, jogando o quadril para frente. Então você tem posturas estáticas que isso vai gerar sobrecarga. E, por exemplo, uma modelo de passarela, que tem movimento, né, você também tem a forma de você ter marcha para você valorizar algumas regiões. E isso pode gerar algumas sobrecargas, principalmente se a musculatura ela não tiver condições de te segurar, de te firmar. Porque não basta simplesmente a coluna ela ter uma articulação solta, maleável, né, adaptável, mas ele precisa ter um músculo que firme e que te proteja. E um equilíbrio que ela distribui igual. E como é que você fez para redistribuir esse equilíbrio no corpo da Hariane? Os movimentos, por exemplo. Vamos mostrar mais ou menos, Davi, como é que foi feito? Então, quando eu avaliei, vamos fazer o seguinte, dá uma deitadinha de barriga para baixo, Hari, que eu vou mostrar os pontos que eu examino. Pode deitar de barriguinha para baixo. Basicamente, assim, quando a gente vai fazer uma avaliação quiroprática, no caso da Hari foi dessa forma também, a gente vai olhar vários aspectos. Tá. Uma que a gente começa e que é famoso, é super famoso, é o leg check, que é o comprimento de pernas. Muita gente fala assim, nossa, minha perna está mais curta, né? Minha perna está mais comprida. Então, por exemplo, ó, todo mundo, seja com dor ou sem dor, pode ter algum tipo de alteração de desnível. Então, ó, a Hari, ó,
o lado direito dela tá mais curtinho que o esquerdo, tá vendo? Olha, gente, tá mesmo. mais curtinho. Será, Luiz, que dá pra mostrar? Deixa eu ver. Será que dá? Fica um pouquinho que acho que mais de onde você curtinho. tá vendo, olha, dá pra você ver que essa perna dela aqui, puxar ó. aqui um pouquinho, ó. Puxar a hora que ele Vamos ver, colocar ó, perto. a diferença. Ah lá. Aí, ó, deu pra ver. Olha, gente, deu pra tá ver. aqui, ó. Isso. Aí o que meu acontece? Pai do céu. Deixa eu Geralmente, tirar essa coluna daqui do lado pra ficar mais geralmente fácil quando a gente tem um lado mais curto, significa será que a que é? projeção do Mas nosso todo mundo corpo, tem um lado mais curto que o outro, não. uma boa parte. E Então isso, aqui tá normal, é por causa do problema. duas- Ó, colocando assim que os meninos estão mostrando, você já vai ver, ó. Ó. Ah, meu Deus do céu. E duas coisas podem acontecer. Às vezes está mais curto, porque de fato anatomicamente é mais curto. Então não tem jeito, é a estrutura. No caso dela, não. Aí é funcional. Ou seja, a forma como você distribui a tua carga pode gerar contrações e tensões que vão encurtar a estrutura e reduzir o tamanho. Meu Deus. Então, quando o quiropraxista ele começa, aqui é um ponto de partida, porque eu consigo entender se nessa base eu tenho algum tipo de desalinhamento. É como uma bandeja. Se a bandeja ela está pendente para um lado, a gravidade vai colocar o peso dela para esse lado. E Davi, faz 1 ano que ela faz o tratamento. Então, a perna dela não vai voltar a ficar comprida de novo. Volta sim. Na verdade, assim, é muito dinâmico. Voltar a ficar comprida é ótimo. Volta a ficar vai normal, esticar né? de novo a perna dela, Sim. entendeu? Na realidade, quando a gente faz o ajuste, a gente zera. Aí, conforme ela vai usando o corpo, ela tem as manias, as posturas, que vai levar ela para a postura de um encolhimento. Então é Aí por isso que ela sempre tem que fazer manutenção. Exato, por isso tem que fazer a prevenção. A prevenção, e no caso dela, que já fez o tratamento, por isso que a Hariane continua fazendo sempre sessões paulatinamente. Sim. Para poder ter essa possibilidade de continuar equilibrada, com o corpo equilibrado. Sempre pensa assim, ó. Coluna vertebral é treino. Exercício físico também é treino. Coluna vertebral você tem que cuidar a vida toda. Exato. E assim, a gente trata treinando. Por exemplo, se eu treino na academia, eu trato depressão, eu trato colesterol, eu trato um monte de doença. Se eu treino a coluna, eu trato também desalinhamentos, trato dor, trato indisposição, trato um monte de outras questões. Então, mesmo ela fazendo o tratamento, por exemplo, ela estava com dor. Tá. Aí a gente começou a soltar a mecânica, devolver a função toda. A partir desse momento, o que acontece? A dor diminui. Certo. E aí a gente começa a trabalhar um processo de fortalecimento para estabilizar melhor, começa a educar a postura para ela poder usar o corpo da forma certa. Mas mesmo assim, é meio que impossível a gente adotar posturas perfeitas o tempo todo. Ninguém consegue, né? Exato. Porque é meio automático também, né? E naturalmente, Agora, o fato da gente ter um hábito por 4 meses, o nosso cérebro, ele decora aquela forma. Então ele pode decorar a forma errada. E não só a vida certa. inteira. Exatamente. E quais as manobras principais que você fez que hoje Sim. a gente, como a Ariane falou, ela se sente melhor? Ó, no caso dela, por exemplo, essa base aqui a gente sempre mexe para trabalhar o alinhamento. Então, se quiser, eu posso demonstrar agora. Quero. Vamos lá? Vai fazer creque-creque? Pode ser que sim. Então eu vou ficar até com o microfone Fica de aqui para lado, esse mostrar para outro quem está em ladinho casa. Para vocês da de sua todo casa de lado, também com esse lado ouvir pra os cima. creque-creques. Isso. Aí o que acontece? Pode ser que sim. Vai fazer creque-creque? Pode ser que sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu falo que eu tenho pacientes crocantes ou pacientes ao leite. Crocante porque faz barulho, o leite é... Você é mais crocante ou ao leite, Hari? Mais crocante. Mais crocante. As minhas pacientes senhorinhas, elas já são mais ao leite. Tá mais ao leite? Vamos lá. Então aqui, ó, eu faço uma posição onde eu vou pegar esse eixo e devolver para a posição neutra. Tá. E aí vai refletir aqui. Vamos lá. Ó, vou começar aqui. Isso, deixa bem soltinho. Isso. Nossa. Oi. Não dói, mas dá uma gastura parecendo Ótimo. que tá doendo. Agora fica de barriguinha para baixo. Não dói, né, Rai? Não dói. É libertador. É libertador. É libertador, é ótimo. Muita gente tem medo da quiropraxia. O que, de certa forma, tem que ficar atento. Por quê? Na mídia, na internet, tem muita informação errada. Mais de 90% dos profissionais que trabalham com quiropraxia, mais de 90%, não tem a qualificação recomendada pela Organização Mundial Na de Saúde. verdade, as pessoas têm medo de cair na mão errada. Exato. Esse é o problema. E aí, a gente precisa sempre se certificar que é um quiropraxista, que fez uma graduação em quiropraxia, que tem qualificação reconhecida também internacionalmente, para que a sua coluna esteja em boas mãos de fato. Por isso que você precisa sempre procurar um especialista que realmente é capacitado para fazê-lo. Por isso que existe a associação, as pessoas que são capacitadas, elas estão ligadas à Associação Brasileira de Quiropraxia. Você não pode botar teu corpo na mão de curiosos, porque você pode lesionar a coluna. Keila, olha a mágica.
Ah, meu Deus do céu, que já voltou ao normal. Você viu? Fica retinho. Ou seja, olha a lá, alteração, gente, tá será que a gente mesmo, consegue ó. pegar? Tá dando pra ver lá, ó. Fica retinho. Certinho aqui, ó. Por quê? Meu Deus Muitas do vezes, céu, hábitos Davi, uma de coisinha rapidinha. E a gente não percebe. O hábito, por exemplo, de cruzar a perna, sempre a perna preferida, de sentar em cima da perna, e sentar em cima do bumbum, ficar muito tempo em pé e jogar sempre o corpo pro mesmo pé. Que nem eu fiz agora. Isso vai só criando do mesmo vícios. lado. Criam vícios posturais que a maioria desses vícios a gente não sabe, a gente não percebe. E na quiropraxia, vai perceber quando começa a doer, né? Exato. E na quiropraxia a gente não só corrige, mas na quiropraxia a gente devolve a comunicação cérebro-corpo. A gente faz o cérebro entender qual que é o eixo certo e a gente educa o paciente, e essa é a parte mais rica de um tratamento quiroprático, não é só estralar, mas a parte mais importante do tratamento quiroprático é educar. Educar o paciente a assumir posturas e hábitos que não vão prejudicar esse tipo de coisa. E uma coisa importante, ela está bem, mas a gente vê, se ela ficar um tempo sem fazer, ela já vai começar de novo. Porque aquilo lá, a coluna ela é muito inteligente, mas muito sacana. Inteligente porque se adapta. É o que você falou, ela sacana vai... porque não te avisa. E eu quero saber o seguinte, fiz um tratamento. Quando eu faço tratamento, você já havia falado, pelo menos uma vez por semana. Sim. Mas e depois, para essa manutenção, para a Hariane estar sempre bem? Pode sentar, Hari? Para a Hariane estar sempre bem. Uhum. Qual é o que você aconselha para quem já está bem? Não adianta fugir e não fazer mais nada, porque o problema volta, a coluna é aquilo que nós falamos para você, é o cuidado constante. Não é essa coisa de vez em quando, é para a vida. Então, quanto tempo, quantos meses ou quantos dias eu preciso voltar para fazer uma manutenção? Pensando numa manutenção, no máximo, uma vez por mês, no máximo. Eu gosto muito de 15 em 15 dias, às vezes até continuar semanalmente, dependendo de cada caso. Tem pacientes, por exemplo, Keila, que são muito indisciplinados. Então, são desregrados, você vê daí tem que ser, aí tem que ir toda semana mesmo. Porque não é simplesmente corrigir o corpo, mas é corrigir o comportamento, a mente. Porque se a gente não se preocupa diariamente sobre a nossa postura, a gente vai acabar esquecendo dela e vai acabar se machucando. Sem querer, você acaba esquecendo. Exato. Por isso que o encontro, às vezes, semanal, quinzenal, uma vez por mês, é um momento que a gente vai conversar sobre a sua coluna. É um momento que você vai falar assim, opa, eu tenho consulta com o doutor. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha coluna antes da consulta e tenho que cuidar depois da consulta. Então você já começa a ocupar um espaço na tua vida que vai fazendo com que você assuma hábitos mais saudáveis. Olha, eu vou deixar os contatos do Davi para você, porque você pode marcar lá no Mais Coluna, no Instagram, já tem todo o link para você marcar a sua consulta, lembrando que você vai passar por uma avaliação. Sim. Você vai falar o seu problema e ele tem vários profissionais, porque tem várias unidades. Então, na unidade que você escolher, tem ali, você vai entrar em contato com eles e eles vão fazer uma avaliação e a partir dessa avaliação é feito o tratamento. Lá no Davi M. Porto também tem mais informações e no site maiscoluna.com.br você vê o endereço de uma das unidades mais próximas da tua casa. Mas é importante que você busque ajuda, porque cuidar da coluna é qualidade de vida. Totalmente. Ninguém aguenta ficar com dor na coluna o tempo inteiro. E é uma dor que vai piorando se você não tratar. Não adianta. Então é importante que você se cuide melhor. Exato. E ainda mais porque coluna não dá para trocar, né? Então a gente vai ter que ficar com a coluna pro resto da vida. Não dá para trocar, Não dá para trocar. Não tem nem transplante de coluna. Não tem. Obrigada, Davi. De nada. Davi, criança não tem problema na coluna, não? Tem. Então, nosso próximo assunto é uma criança, sim, tá? Sim. Vamos falar sobre criança, sobre desenvolvimento também. Tá. O Davi vai voltar para nós falarmos em dezembro sobre problemas de coluna em crianças. Ainda mais hoje, que já começa já pequenininha, você dá um tablet na mão deles. Não pode. É verdade. Né, Davi? É verdade. Davi não tem criança ainda, mas cuida da criança alheia. Então, já sabe o problema que dá. Então, você vai aprender também com ele da próxima vez. Tá, Ana? Ana é a assessora que a gente ama. Oi, Rô. Oi, amor. Tudo bem, maravilhosa? Graças a Deus. Tem problema na coluna? Tem dores. Você tem dor? Também é muito tempo, pé. Né? Muito tempo em pé. Muito. Olha que lindo esse balcão que Rose, que é uma das participantes da nossa competição, que eu vou contar para você ao longo desta semana que vem. A Rose é uma das participantes, eu não sei o que ela vai fazer, ninguém sabe ainda, acho que nem ela ainda direito, mas aqui tem um pouco do trabalho da Rose. Como eu falei para você no início, ela é expert em carolinas, já fez aqui pra gente, está no nosso canal a receita dela também, e tem outras delícias aqui que ela trouxe pra gente hoje. Tem muitas novidades do cardápio da Rô, que ela tá fazendo umas coxinhas deliciosas também, diferentes, que é uma coxinha com recheio de morango maravilhosa, com ninho, é super legal. E hoje eu pedi para ela fazer
fazer o pão de mel que ela fez lá no nosso especial de Natal e também de Ano Novo. Ela fez pães de mel e são lindos. Ela fez essas botas que você está vendo aí, tamanhos maiores, tem vários tamanhos. Mas a gente fez o temático, por quê? Porque você pode fazer os corações. Você pode comprar a forma e fazer para o tipo de festa que você quiser, na mesma base de pão de mel. Pão de mel. Por onde começamos, Rô? Vamos pelos secos, né? Certo. Farinha. Tô procurando só o gel. Ah, tá aqui. Vou passar na minha mão. Farinha, sempre peneirada, tá, gente? Certo. O mascavo. Açúcar mascavo. Que é o que difere o pão de mel de uma massa tradicional, Sim, né, o Rô? mascavo, né? O açúcar. Chocolate em pó. Chocolate não achocolatado. Tá. Tem que ser chocolate. Canela. 50%? Pode ser 50%. Ô, Canela em Rô, pó. a quantidade da receita que você passou é quanto? Rende quantos? 30, do grande. Tá. Desse aqui. Então 30 essa unidades. receita que Emerson tá colocando na tela para você rende 30 pães de mel Do grande. do tamanho grande, que eu vou Isso. mostrar para você já. Esse aqui, né, Rô? Não. Opa, perdão, esse daqui, né? Não, eu trouxe todos os tamanhos. Esse aqui, ó. Esse aqui. Rende 30 pães de mel desse tamanho aqui, tá? Para você, na receita que nós estamos passando para você. É esse o tamanho que você vai ter. Isso. Tá, grandão, hein? É grandão. Cravo em pó. É uma receita legal também, que rende bem, né? Rende bem. O cravo. E agora você coloca os outros, os úmidos. A margarina é derretida, tá? Mas como é uma quantidade pouquinha. Quer que eu derreta um pouquinho? Ah, não precisa que ela já tá molinha. É o mel. Ah, mel? O glicomel, é. Tem gente que usa o mel Que puro, delícia. mas aí vai Qual encarecer mel você muito. prefere, Rô? Então, eu uso o glicomel, que é o favinho, né? É, porque o mel puro aí acaba encarecendo muito a receita. Encarece mais, né? Encarece. Aí dá uma mexida. Esse que você fala é tipo aquele caro de antigamente? Nem sei se existe mais, tô falando a marca. Existe? É que o caro ainda é mel, né? O caro, mesma marca, é... É de mel também? É mel, é. Aí o leite, Certo. aquecido. Quer que eu Aquecer ponha só um um pouquinho pouquinho, pra você? pode pôr uns 20 segundos. Tá. E no leite eu já dissolvo o bicarbonato. Não vai fermento, é bicarbonato de sódio. Opa. Tá. Aí o bicarbonato. Essa receita é bem simples, não vai ovo. A validade Não vai dela ovo. é bem maior porque não vai tem ovo. A validade dela... Porque pão de mel normalmente vai ovo, né, Rô? Vai Como ovo. que você conseguiu fazer ficar crescer desse... curso. E o sabor do É. pão de mel da Rô é muito bom. os cursos É que eu muito levinho, fiz, ele desmancha é. na boca. Aí ela falava que não vai ovo. Olha mesmo. só. É. Porque daí vira um bolo. E não é intuito, né? É, porque eu sempre falo, o pão de mel, ele tem algo diferente nessa massa. Tem. Então é legal você saber esses segredos, porque quando você faz, ele fica muito parecido com o original. Eu acho que nem é o original, aquele chileno, mas eu acho que é o que mais tem cara do pão de mel, né, Rô? E Que esse é o mais aqui, bom, tradicional, assim, é a vamos dizer assim. validade, Fica né? com mais cara do tradicional. Do tradicional. Ele sozinho, só banhado no chocolate, por um cafezinho, eu até fiz aqui, ó. Dos pequenininhos, a validade dele é mais de 30 dias, porque não tem recheio. Nossa, então só com chocolate Só sem com recheio, chocolate sem recheio, mais de 30 dias. Ó, a massa, olha como ela fica. a massa já tá pronta. Já tá Olha, pronta. gente, que beleza. Essa massa é a que vai pro forno. Vai pro forno. Quanto tempo de forno, Rô? 15, 20 minutos. Ô, Rô, mas daí você costuma fazer, você coloca na forma. É na forminha. Ah, você já põe na Já forminha. põe na forminha. É, Tá. porque se você fizer numa forma de bolo, conforme você cortar e for banhar, você vai perder o chocolate. Você vai Porque perder. Vai esfarelar tudo. Aí, Ah, então o ideal é já fazer na forminha, Na forminha do individual. pão de mel, na certo? forminha. Aqui eu trouxe Tá. um desmoldante caseiro. Tá. É uma Molde caseiro? É uma colher de margarina, uma colher de farinha e uma colher de óleo. Você mistura tudo e não precisa passar óleo. E não vai depois ficar esbranquiçado da farinha? Nada. Aqui já é mais prático, né? Porque aí você unta margarina, depois você vai pôr em farinha. E é todo um trabalho, né? Aqui não, você já faz direto. Bom, então uma coisa importante, já faça nas forminhas para que você possa ter essa rentabilidade maior. Porque senão você vai senão, perder chocolate. quando você amassa também para sair, vai ficar aquela rebarba. Fica. Se você não tem público para fazer o pão de mel de pote, por exemplo, você vai perder. Vai perder. Porque tem gente que não tem esse público também, Não né? tem, Que é o é. pão de mel mesmo para festas. E esse E não aqui esse já restinho. já sai certinho. Aí você vai
pegar. Como ele não ele cresce muito, Cresce. não? Não muito. Você colocou fermento nele? Bicarbonato. O bicarbonato também. Ele cresce. Só que assim, não pode pôr muito porque ele é forte, né? O bicarbonato, ele... Aí, Então, olha, você não pode encher. Você põe metade da forminha, ó. Que ela Porque vai encher. esse tanto aqui é o tanto certo. Tá vendo? pra Olha, essas crescer. meninas estão te mostrando aí, dá pra você ver certinho. Esse tanto é o tanto certo pra crescer e ficar do tamanho que você Tamanho precisa. Então, essa receita que nós fizemos, ela vai render 30 deste tamanho. É. Essa aqui... Claro que você pode fazer assim também, pode do jeito que fazer você um quiser. bolo. Pode fazer um bolo recheado também de Piscininha, pão ó. de mel. Piscininha, você põe um doce de leite bem molinho. Ah, põe o doce por cima. o E pode, piscininho. de repente, pincelar também o bolo. Ele vai ficar durinho e você Olha, que legal. pincela o chocolate derretido, né? Até pus aqui, que você vai precisar derreter, né? Vou, pra banhar. 30, Rô? 30. E eu uso fracionado mesmo pra Fracionado. banhar, né? Pra banhar é fracionado. Eu trouxe aqui na forminha. Ah, como ele cresce mesmo. Cresce. Olha. Olha que beleza, menina. Que desmoldante bom. Ele é bom. Caramba. Aí E eu esse vou rechear. daqui, você primeiro eu recheio pra finalizar de Isso. acordo com aquilo que eu quiser. Ou coração, ou... Coração, aqui. Então, essas forminhas você já pode assar direto. Nessa botinha, você monta. Igual ovo de Páscoa. Uma camada de chocolate, põe na geladeira, endureceu outra camadinha. Aí, quando tiver durinha, você coloca o doce de leite. O pão de mel você corta em fatias, monta, fechou, é a botinha. Não entendi não, mas como é que eu ponho a massa do pão de mel? Eu Aqui, quer asso ver? o pão de mel primeiro? Assa do mesmo jeito que ele tá aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Asso na forma redonda mesmo, Assa na que forma seja. normal, essa aqui. Deixa Ah. isso aqui pra gente... Eu vou só montar ali. Deixa eu ir pirando isso daqui. Isso. Aí aqui eu vou fazer a camada. Ah, Eu faço a camada entendi. de Você chocolate. Tá. Derreto. Daí eu vou moldar Isso, o pão aí de eu mel. Vou moldar aqui dentro. Coloco Nossa, o pão você não de tem mel. que inventar, né, Não. menina? Agora que eu entendi. É. E aí é a Aí eu achei que era uma forminha, tipo uma Não. forminha assim. Não, essa é montada dentro aqui. Igual um ovo de Páscoa mesmo. Gente, vocês entenderam? Vocês são mais rápidas que eu pra entender essas coisas de cozinha, né? Você que tá em casa. Esse é Então, olha, se é você, um ovo de Páscoa. se você tá na minha vibe, assim, não entendeu como eu, você vai usar aquela forma, tipo de acrílico, Acetato, né? isso. Acetato Acrílico. do ovo de Páscoa. É. Daí você vai pegar o pão de mel assado, mesmo que você tenha feito na bolinha normal, vai cortar, aqui tá o chocolate, você vai cortar e montar aqui dentro Recheio. e coloca o recheio e depois você Fecha. fecha e pronto. Põe entendeu? na geladeira. Põe na E tira geladeira por causa rapidinho. do... É só pra... Tá. Porque o chocolate não pode ficar na geladeira. Porque Legal, fica branco, gostei né? dessa história. Essa é legal. Legal pra você. E você pode fazer isso com outras coisas também, em formato nessa de acrílico, né? Pode. Tem uma Tá. que é um bonequinho, igual o bonequinho de neve. Ah, Um que bonequinho, graça. é. Aí Eu vou aqui, cortar uma botinha pra ver como é que Pode ela cortar. fica dentro, Rô. Pode cortar. Que barato, né, gente? É legal porque você usa a mesma base de receita pra Mesma fazer base. várias coisas. E Ó, vou rechear. você pode, eu sempre falo que chocolate hoje é muito moda, você dá presente, você dá chocolate como um presente. Então você faz uma embalagem bonita, você sabe que a pessoa gosta de doce, daí você pega e dá um presente desse, E não quem é? for chocolatra vai amar, né? Vai. Porque não tem quem não goste, né? Olha, e dentro dele, tá vendo? Nossa, quanto recheio! É. O E dentro dele, diferencial você é tá vendo que quando você amassa os pedaços da massa, não dá a impressão de que você juntou vários pedaços. Olha, Não dá. fica o tanto de pão de mel. Atente para esse recheio. É importante você lembrar que todo mundo gosta de muito recheio. recheado. É verdade. Então não tenha pena do recheio não, porque o cliente não vai ter pena de voltar ou de ir embora e nunca mais voltar se tiver ruim. É né? verdade. Se tiver Tem que ter sequinho. recheio. Se tiver só massa, A menos que a Eles pessoa compram um bolo peça só a pronto. massa, É. né, Rô? Foi, Rô. ó. acho que mais um pouquinho. Que aí já dá pra banhar. Lembrando que para você fazer a cobertura, usa sempre o fracionado. Ah, Ele foi feito para isso mesmo, Quer banhar? para ficar mais. Acho que agora deu, né, Rô? Deu. Então você já recheou. Já recheei. Ô, Rô, qual é a base da quantidade de recheio para um desse tamanho? Como que eu meço isso que você Olha. tenha noção? Eu sei que você já tem a noção, porque todos os seus são iguais. Eu faço por peso, Tem gente que faz por peso. Eu já pego na colher, né? Porque já é uma prática. que é uma colher de sobremesa uma cheia. lata, cozida, dá uns 10, 11 Tá. unidades desse. Do grande. A despeito da maneira que você decidir fazer
quantificar, mas use sempre a mesma quantidade. Mesma quantidade. Que é o mais importante. Pequenininho, uma lata dá 27 unidades. O bem pequenininho, né? Esse quadradinho. Esse aqui já vai um pouquinho mais. Ai, que delícia. Daí você sempre coloca na forma, põe na geladeira? Preciso pôr na geladeira? Não, né? Não. Só deixa esfriar. Porque como ele é fracionado, então ele vai endurecer. Olha que delícia. Dá tempo de você fazer a sua encomenda com a Rô ainda, tá? Sempre dá, que a gente vai dando jeito, né, Rô? Dá. Tem aí na tela pra você tanto o telefone da Rô, que é o 11 97477 6884, tá aí na tela. 97477 6884. E lá no It's Roses Doces também. Você tem mais informações. Isso. Aqui ele endurece. Você pode fazer decoração com chocolate branco, que é os risquinhos, igual esse aqui. Quando é brigadeiro... Só derrete o branco? Só derrete o branco. Eu coloco em saquinho e eu faço... É legal pra identificar, né, Rô, também? Então, doce de leite é com branco, o prestígio eu coloco coco, o brigadeiro é granulado. Então, cada um... pode cortar também. Vou cortar prestígio. O pessoal ainda prefere o doce de leite, doce né? De leite. Não adianta, o doce de leite tradicional, né? O tradicional, ele é o melhor, né? Eu acho que que combina, me dá a impressão de que combina mais com a massa. Acho que de prestígio eu nunca vi. Prestígio sai bastante. Tem gente que gosta só do chocolate, né? Mas tem gente que gosta só da massinha também, né, Rô? Para um cafezinho, aquele que eu te mostrei, esse aqui, ó, banhadinho, com café esse com é leite. legal para fazer também, se você vai fazer na forma, né? Não tem a quantidade, tá começando agora e não tem a quantidade de forminhas, vai fazer na forma. Isso daqui é uma boa pedida para você fazer sem o recheio, né? Sem recheio. Ó, deixa eu cortar Não tem miséria não, gente. Tá pensando o quê, ó? A Rô não sabia qual eu ia cortar. Não. Dá uma olhada nisso. Pelo amor de Deus, hein? Ó, que beleza. Eu vou experimentar o tradicional, viu, Rô? Experimenta. E é beijinho de panela, tá? Não é nada pronto, não. Recheio é brigadeiro. Como beijinho de panela? Eu faço você faz beijinho, brigadeiro. Não e o doce de leite você também faz a lata, né? Você não compra o doce de leite, né? Não compro. É tudo... Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Bom, né? Menina, mas agora eu descobri, então eu acho que o segredo daquele pão de mel cubano lá é que eles não devem usar ovo também. Não deve. Por isso que fica diferente. A massa é diferente. Ó, você pode pegar na massa aqui, ó. O ovo dá aquela maciez do pão de ló. A diferença para falar para você é essa. E o pão de mel tradicional, ele é batumado. Ele é macio, você sente assim o gosto do pão de mel. E é justamente isso. Faça essa receita, você vai ver a diferença desse que você costuma comprar. É muito diferente e é muito mais gostoso. E é prático também, né? Não vai no fogo, não vai nada. Ia dar uma mordida nesse, mas já falou que precisa encerrar. Não vou encerrar de boca cheia hoje, né, Rô? Vou deixar ele aqui para depois. Você bota. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Até já, hein, Rô? Até já. Prepare-se, hein? Prepare-se. E você também, prepare o seu coração, porque olha, essa competição vai tirar o fôlego da gente. E também vai mexer com a criatividade dos nossos chefes de cozinha que vão participar também. Nós vamos contando para você todos esses detalhes até o dia 20, que é quando se inicia esse reality que vai ser muito legal, você vai adorar. Olha, se amanhã nós voltamos. 2h da tarde, estamos te esperando. Fique com a gente, lembrando a você que amanhã tem um programa muito especial preparado só para você. Obrigada pela companhia, Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.